Salmo 91 diz assim a Escritura Sagrada: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, e somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Eu já preguei o Salmo 91 de algumas formas e hoje vou pregar de uma maneira totalmente diferente. Essas mensagens são tão ricas, dá para você extrair tantas verdades de cada um desses salmos. Foi G. Campbell Morgan quem disse que o Salmo 91 é uma das maiores posses, propriedades dos santos em todas as épocas. Kathryn Kuhlman, eu vi um estudo sobre ela, falando do Salmo 91 como uma maneira de quebrar a escravidão financeira em 21 dias. É incrível a descrição do que ela faz, do que o Salmo 91 pode produzir, se nós nos apegarmos à mensagem nele, no seu conteúdo. Charles Spurgeon diz que em toda a coleção não há um salmo mais animador. Seu tom é elevado e sustentado do começo ao fim. A fé está no seu melhor e fala nobremente. E ele continua, é uma das obras mais excelentes desse tipo já publicadas. É impossível imaginar algo mais sólido, mais belo, mais profundo ou mais ornamentado. O Midrash Terrim, que é a tradição bíblica, vê o Salmo 91 como um escudo contra os espíritos malignos e as forças demoníacas. Na liturgia judaica contemporânea, até os dias de hoje, o Salmo 91 é citado ou recitado no Kiryat Shema, antes de dormir, é oração antes de dormir, como proteção espiritual à noite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz a tradução, o mal não pode tocá-lo. O Salmo 91 era uma canção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Nós começamos esse salmo com a certeza da proteção de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, nele confio. Há 4 nomes de Deus aqui, somente nesses 2 versos. Nós estamos falando de Elion, o Altíssimo. Nós estamos falando do El Shaddai, o Todo-Poderoso, Onipotente. Nós estamos falando do Senhor, Yahvé, Adonai. E estamos falando de Eloá, o meu Deus. Deus tem um esconderijo para os seus, um lugar de refúgio para se viver. Pois no dia da adversidade, diz o Salmo 27, Ele me ocultará no seu pavilhão,
no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Ou como diz o Salmo 31, no recôndito da sua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. O Salmo 90, já anunciando, alguns dizem que o Salmo 91 foi escrito por Moisés, outros por Davi, mas o Salmo 90 já anuncia Deus como a morada do seu povo. Diz o verso número 1, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Nosso refúgio. Nesse lugar secreto, nós temos completa segurança. E a palavra habitar, aquele que habita, não é simplesmente uma visita casual, mas uma permanência, uma morada contínua. O verbo vem da raiz yashav, que significa permanecer, assentar-se, morar, habitar. Não se trata de uma visita ocasional, mas de uma residência contínua, uma vida enraizada na presença de Deus. E a ideia é de proximidade constante, de relacionamento íntimo e deliberado. A palavra esconderijo, seter, significa um lugar secreto, um lugar íntimo. Você tem um lugar íntimo onde se esconder na tormenta, na tempestade, na adversidade? O lugar secreto do Altíssimo é o mesmo que permanecer sob a sua sombra. O lugar secreto do Altíssimo é para todos que depositam nele a sua confiança. Seter Elion, o esconderijo do Altíssimo, é o abrigo secreto, o local oculto. E o termo carrega a ideia de um refúgio espiritual invisível, um lugar secreto onde Deus habita com o justo. Rashi, que é um dos principais comentaristas do Antigo Testamento, um rabino, liga o esconderijo do Altíssimo a Shekinah, a presença manifesta de Deus. Nós estamos falando da presença na conferência, que começa agora na quarta-feira. E Rashi interpreta o Salmo 91 como aquele que vive na presença divina constante. Spurgeon, outra vez, diz, todo filho de Deus olha para o santuário interior e para o propiciatório, mas nem todos habitam no lugar santíssimo. Eles correm para lá às vezes e desfrutam de aproximações ocasionais, mas não residem habitualmente na presença, sua presença misteriosa. Então nós temos a sombra do Todo-Poderoso. Essa é uma expressão que implica grande proximidade. Nós devemos caminhar muito perto de alguém se quisermos que a sua sombra caia sobre nós. Alô? Tzel Shaddai, a sombra do Onipotente descansará. Tzel, sombra, cobertura, proteção, evoca a imagem de um filho sob as asas do pai, sob seu calor, cuidado e proteção. Como diz o Salmo 36, verso 7, à sombra das tuas asas se refugiam os filhos dos homens. Sim, diga para a pessoa do seu lado, você tem um lugar para se esconder, um lugar para descansar. Francis Ridley Havergal sugeriu 4 maneiras pelas quais as Escrituras falam sobre a sombra do Todo-Poderoso. Primeiro, a sombra da rocha, está lá no livro de Isaías 32. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Ou a sombra da árvore, como diz Cântico dos Cânticos. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ou ainda no Salmo 63, a sombra das suas asas, porque tu tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A sombra da tua mão, como diz o livro de Isaías 49, ouvi-me terras do mar e vós, povos de longe. Diga para o seu irmão, você está com a leitura bíblica atrasada, então nós vamos ler a Bíblia muito hoje.
Ouvi-me, terras do mar, ó vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Ele está dizendo que os cristãos verdadeiros são como armas nas mãos de Deus, que serão usadas no tempo certo, mas que estão guardadas e protegidas para esse tempo. Fala para a pessoa do outro lado: você está guardado e protegido para um tempo como esse, você existe. Existem alguns nomes ou títulos maravilhosos de Deus nesse salmo, como eu disse. Altíssimo, Elion, lá de El Elyon, lembra? Que o Deus Altíssimo, no dia da ceia, onde Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, ele lhe deu pão e vinho. O Deus Senhor dos céus e da terra, exaltado. Ou o Todo-Poderoso El Shaddai, associado à suficiência, à nutrição, ligado ao seio materno. A palavra Shaddai vem de seio, de provisão. É como se o Criador amamentasse a sua criação. Toda a provisão e todo o sustento dos homens, dos animais, de todas as criaturas vivas, procede de Shaddai, que também é a raiz da palavra derramar, porque ele não simplesmente pinga, ele derrama. Ele é um Deus abundante, sua criação é pujante. Olha o micro e o macrocosmos, veja quem está por detrás disso. É El Shaddai, que faz o nosso cálice transbordar, que criou milhares de espécies de seres, todas elas diferentes. Ninguém tem a sua digital, ninguém tem o seu DNA, ninguém é como você. É um Deus exuberante. Ou ainda Yahvé, que dispensa comentário, o próprio nome de Deus, o nome descrito no decálogo como não tomes esse nome em vão. E ainda Elohai. Essa expressão não é apenas uma expressão doutrinária, mas afetiva. Carrega intimidade, aliança e posse. Não é apenas o Deus ou ó Deus, é o meu Deus. O Deus que me guarda, o Deus que me conhece, o Deus que me escolheu. Como no Salmo 22, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ou no Salmo 63, ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. Elohai atah, achakará carreca. Está vendo que o meu hebraico está perfeito, né? Isaías 25, ó Senhor, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei. Elohai não é apenas o Deus que reina no céu, é o Deus que mora comigo no seu esconderijo. É o meu refúgio, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Não é qualquer Deus, não é qualquer divindade, não é qualquer um que apareça por aí dizendo que tem força ou poder para me proteger. Não, Ele é o Todo-Poderoso e Ele é o meu Deus. Meu refúgio. Você já disse claramente, ó Senhor, tu és o meu refúgio? Fugindo de tudo, você se abrigou nele contra a tempestade, contra o vendaval, contra a tormenta do dia, contra a pestilência da noite, contra o homem, contra o diabo, os demônios. Você deve então confessar, não apenas pensar, você deve dizer: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Deus meu, Elohai. É um relacionamento íntimo que traz consigo todos os benefícios que dele advêm. Quem confia nele
fez um depósito em um lugar que não se pode perder. Spurgeon diz: os homens são bastante propensos a proclamar suas dúvidas e até mesmo a se gabar delas. De fato, existe hoje em dia um grupo dos mais audaciosos pretendentes à cultura e ao pensamento que se gloriam em lançar suspeitas sobre tudo. Portanto, torna-se dever de todos os verdadeiros cristãos falar e testemunhar com calma e coragem sua própria e bem fundamentada confiança em seu Deus. Fazer declarações de confiança são decretos que mudam circunstâncias. Fazer declaração de que você confia nele, como diz o autor de Hebreus, que Deus é galardoador daqueles que creem. Deus recompensa aqueles que acreditam, ou como disse Paulo aos Romanos, que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Sua fé vira um depósito. Você confiou na pessoa certa e ele não vai te decepcionar. Alô? Quantos já confiaram na pessoa errada? Quando você confia em Deus, acredite, Ele vai honrar a sua fé nele. Há muitos exemplos bíblicos diferentes de pessoas que tinham sua própria expressão da frase, meu Deus. Como Ruth, que disse, o teu Deus será o meu Deus. Como Tomé, que depois que pôde tocar nas mãos de Jesus, disse, Senhor, meu Deus, que é a sua crença individual. Ou como diz Jacó, que era o Deus de Abraão e de Isaac, até que ele passou pelo val do Jaboque e pôde chamar Deus também de seu Deus. Não é o Deus da sua mãe, não é o Deus da sua avó. Deus se tornou o Deus de Jacó, depois que Jacó se converteu de verdade. Há muitas pessoas que têm uma religião dos seus pais, mas Deus não tem netos. Meu Deus é o mais profundo conforto para os filhos de Deus em grande sofrimento, como Jesus falou, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. Como Deus traz sua proteção, conforto e cuidado. Certamente, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. A verdade é um escudo. A verdade é a proteção. E a sua fidelidade será o seu escudo, diz o texto no seu original. A fidelidade de Deus é um escudo para nós. Embora traduzido como fidelidade, também significa fé, firmeza, verdade confiável. E no hebraico bíblico, essa palavra descreve a qualidade estável e inabalável, porque Deus é imutável. E como ele disse a Malaquias, porque eu não mudo, ó Jacó, vós não sereis consumidos. Nós confiamos em alguém que não vai mudar. Ele é estável. Tudo pode mudar à sua volta, mas Deus é imutável. Ele continua sendo Deus, Ele está assentado no trono, a despeito de todas as circunstâncias, Ele diz, eu vou proteger você, se você se colocar sobre a minha guarita, sobre as minhas asas, sobre a minha sombra, eu vou guardar a sua vida. O salmista descreve as maneiras específicas pelas quais Deus protege e cuida do seu povo. Ele começa com o resgate daqueles que querem capturar o povo de Deus, como pássaros, o tal do passarinheiro. Como disse o Salmo 140, olha só que incríveis metáforas. Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, o homem perverso, o homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Existe essa gente? Aguçam a língua como a serpente, gente com língua de serpente. Sob os lábios tem veneno de áspide, fala e o veneno escorre. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por desviar os meus passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Ou, como diz o Salmo 119, verso 110, armam ciladas contra mim os ímpios. Contudo,
não me desvio dos teus preceitos. Spurgeon diz: somos tolos e fracos como pobres passarinhos, e muito propensos a sermos atraídos para a nossa destruição por inimigos astutos. Mas se habitarmos perto de Deus, Ele cuidará para que o mais hábil e enganador não nos aprisione. Eu venho de uma cultura pentecostal desde cedo, minha mãe e minha avó, e eu ouvia muito a expressão: quebrou-se o laço foi quebrado. Quantos lembram disso? Eu estou sabendo. E de fato foi quebrado. Se a gente pudesse ter uma retrospectiva da nossa vida, e nós vamos ter na eternidade, a quem quiser, de quantas vezes Deus tem nos livrado de coisas que podiam se acometer sobre nós, de quantas vezes o inimigo veio contra nós de uma maneira furiosa, e Deus foi lá e simplesmente quebrou o laço. Deus está quebrando os laços contra você. Deus está quebrando o laço contra a sua família. A armadilha de Satanás contra você não vai te pegar. Deus está livrando você de todas as astúcias do homem violento, do homem covarde, do homem perverso, das tramas malignas que foram feitas por você, contra você. Eu quero dizer que no caminho, no futuro, Deus já está limpando a estrada, aplanando o caminho para lhe levar onde você precisa chegar. Em nome de Jesus, me ajuda aí. Ele te livrará do laço do passarinheiro. A palavra é armadilha, ou laço oculto. Passarinheiro significa aquele que engana, ou atrai como uma isca. Isso aponta para aqueles ataques sutis, estratégicos, típicos do inimigo espiritual. Boyce diz que a característica mais marcante dessa seção é o uso singular, você, em todo o texto, o que é uma maneira de dizer que essas verdades são para cada pessoa individualmente. Elas são para você, se você realmente confiar e permanecer em Deus. Essa expressão, permanecer em Deus, está sempre condicional na Escritura para aqueles que vão receber o que Deus tem para elas. Jesus disse lá no livro de João capítulo 15, se vocês estiverdes em mim, se vocês permanecerdes em mim, estiverdes em mim, vocês pedirão o que quiserdes e será feito. É a pestilência perigosa, diz o texto. Deus protege o seu povo no tempo de peste e de doença. E segundo os linguistas, a peste que se propaga nas trevas é ligada à praga silenciosa e aos medos ocultos da alma. Medos ocultos da alma. O Midrash Terrilim interpreta o laço do passarinheiro como as armadilhas de Etzer Hará, a inclinação maligna. No Talmud, o Salmo 91 é chamado de Shir Shel Pegaim, o cântico contra os flagelos, ou seja, o salmo contra as calamidades. Era recitado pelos levitas no templo e usado nas casas contra as pragas e pestes. Até hoje você compra aqueles pequenos objetos que colocam-se na porta, com expressões, com pedaços dos salmos, que é a maneira que eles acreditam que pode ser guardados. O salmo tem valor protetivo espiritual e pode ser recitado em todos os tempos, em todas as horas. Isso não significa, diz Boyce, que aqueles que confiam em Deus nunca sofram de doenças ou sofram conspirações. Significa que aqueles que confiam em Deus são libertos, livres, salvos dos perigos. Como disse o Salmo 34, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Não é que você não será afligido, mas que em meia aflição, Deus tem uma porta aberta de escape, uma porta de livramento para salvar aqueles que estão no seu esconderijo, na sombra do Onipotente. Ele te cobrirá com as suas penas. Deus é representado como um pássaro abrigando filhotes sob as suas asas, como Davi escreveu no Salmo 61. Assista eu no tabernáculo
para sempre no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Debaixo das suas asas estarás seguro. A palavra asa é borda do manto ou extremidade, que aponta a imagem maternal de Deus que acolhe e cobre. Também se remete ao tzitzit, que é o bordado do manto, usado como símbolo da presença e aliança de Deus, onde a mulher, lembra do fluxo de sangue, tocou na borda do manto de Jesus. Então é um lugar de pacto, de aliança, de cobertura e de honra. Lutero dizia: é a fé que te faz de ti o pintinho e de Cristo a galinha, para que te possas esconder e ter esperança e pairar e proteger-te sob as suas asas, pois há saúde e proteção sob as suas asas. Como Jesus disse, chegando em Jerusalém, lá em Mateus capítulo 23, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Jesus queria salvar e abrigar Jerusalém e os seus habitantes, mas o povo não se escondeu sob as suas asas. Eles não queriam ir até ele. Eles não habitavam no abrigo do Altíssimo, e em vez disso clamaram pela sua crucificação. Sua verdade, então, é escudo e broquel. A imagem da proteção de Deus é sua verdade representada como um escudo menor, geralmente um escudo redondo, e um escudo maior, geralmente retangular, um broquel. A palavra hebraica para escudo significa algo que envolve uma pessoa para a sua proteção. Portanto, pode significar broquel, armadura, ou, na nova versão internacional, uma muralha ou uma fortaleza. Spurgeon diz que aquele que confia no Senhor tem uma armadura ampla. Ele carrega um escudo e veste uma cota de malha que o envolve. O Senhor é o meu escudo, diz o salmista. E o resultado da proteção e do cuidado de Deus é: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Em suma, não terás medo. Empurra o irmão do seu lado: não tenha medo, diga para ele. Ter Deus como abrigo e refúgio nos dá força e coragem. Todas as pessoas que confiam em Deus são corajosas e intrépidas. Diz a Bíblia que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles eram corajosos. Quando alguém está mergulhado no medo, é sinal de que a sua confiança não está em Deus, mas foi colocada em outra pessoa ou em alguma coisa. A insegurança é uma falsa segurança. Quando você está com medo, é porque você tirou os olhos de Jesus. Como Pedro, que estava andando sobre as águas, e diz a Bíblia que ele notou o vento, e quando ele percebeu o vento, ele teve medo e afundou. É isso que acontece com todos nós, quando nós tiramos os olhos de Jesus. Como diz o autor a Hebreus, olhando firmemente para o autor, para o consumador, correndo a carreira que nos foi proposta. Então, para cada sofrimento que suportamos, devido a uma injúria real, somos atormentados por 1000 tristezas que surgem apenas do medo, disse Spurgeon. Os filhos de Deus sabem que nenhum poder está fora do controle de Deus. Ei, absolutamente ninguém, nem nada, coisa alguma está fora do controle de Deus. Deus pode manipular ou agir para que essas situações sejam favoráveis a todos nós. Matthew Henry chama o Salmo 91 como o antídoto contra o medo. Eu decorei esse salmo, foi o primeiro salmo que eu decorei na minha jornada. E é incrível como ele dá substância e coragem. Esse senso, eu cantava essa canção junto com a Chara ainda pequenininha, quando a gente morava aqui no setor sudoeste, e era incrível como a gente sentia que existia uma atmosfera pesada. Nós começávamos a cantar juntos esse salmo, e era incrível como os demônios pediam para sair rápido. Por favor, deixa eu ir embora.
porque essa atmosfera eu não aguento ficar nela, porque Deus habita no meio dos louvores. E esse salmo especialmente é um salmo de guerra. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Nós temos primeiro aqui o terror da noite e depois a flecha que voa de dia. O salmista representa todos os tipos de destruição que poderiam vir de todas as circunstâncias possíveis. Poderia haver de noite ou de dia, na escuridão, ao meio-dia, como terror ou como flecha, como pestilência ou como destruição. Porém, quando ou como vier, Deus é capaz de defender o seu povo. Quando ou como vier, Deus é capaz de defender o seu povo. Da maneira que o inimigo vier, da forma que ele trabalhar, Deus é capaz de defender o seu povo. Os ataques dos inimigos e as devastações da pestilência são tomados no Salmo 91 como tipos de todos os perigos. Mas Deus está ciente de cada ameaça e tem uma resposta para cada ataque do inimigo. O Rabi Samson Rafael Hiski, século XIX, diz que a peste, flechas e terrores são reais, mas a alma que confia não é destruída. Porque Deus é o seu escudo psicológico, o seu escudo emocional, o seu escudo familiar, o seu escudo financeiro, o seu escudo espiritual. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. A proteção e o cuidado de Deus podem ser tão específicos que podem preservar um no meio de 10.000. Mil podem cair ao teu lado. A proteção de Deus pode superar qualquer adversidade ou probabilidade. Spurgeon diz algo impressionante sobre isso. Presta atenção. É impossível que qualquer mal aconteça ao homem que é amado pelo Senhor. As calamidades mais devastadoras só podem encurtar sua jornada e apressá-lo para a sua recompensa. O mal para ele não é o mal, mas apenas o bem em uma forma misteriosa. As perdas o enriquecem. A doença é seu remédio. A reprovação é a sua honra. A morte é o seu ganho. Nenhum mal, no sentido estrito da palavra, pode lhe acontecer, porque tudo será transformado para o bem. Empurra o irmão do seu lado e diga: tudo será transformado para o bem. Dê uma salva de palmas agora, sim. Então surge a recompensa dos ímpios. Eu estou muito afim de que isso se cumpra logo aqui no Brasil. Esse será um semestre de retribuição. Em contraste com a proteção dos seus escolhidos, Deus também designou uma recompensa para os ímpios. O povo de Deus é encorajado a olhar para essa verdade e considerá-la. E a garantia da segurança é repetida 2 vezes. Dos versos 9 a 13, nós temos a repetição da promessa de libertação e a garantia do livramento. Veja o que diz: porque fizeste do Senhor, meu refúgio, do Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Veja como o texto começa: porque fizeste do Senhor a tua habitação, ou a sua fonte de vida e satisfação. E os princípios e as promessas desse salmo são direcionados àqueles que confiam. Não adianta abrir a Bíblia como um pé de coelho, como um objeto mágico. Não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 com as suas páginas amarelas. Não, esse salmo é para quem confia e não para quem usa a Bíblia como um amuleto. Martinho Lutero escreveu que
Isso se refere a alguém que realmente habita, e não apenas parece habitar, e não apenas imagina que habita com Deus. Deus não diz que nenhuma aflição nos sobrevirá, mas que nenhum mal nos sobrevirá. Ele nos livrará do mal que vem para nos destruir, conforme diz o Pai Nosso: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A palavra usada por Jesus na oração dominical do Pai Nosso é que existem tipos de males. Tem o mal que vem corrigir, que serve como uma correção de rota, e tem o mal que vem para destruir. E quando Jesus nos ensina a orar, Ele está dizendo: não deixe que o mal que vem para destruir nos toque, e é desse mal que Deus vai te guardar. Agora, o mal pedagógico, por vezes surge na nossa vida, a fim de corrigir o caminho, como diz o Salmo 119, foi-me bom ter sido afligido, antes andava errado, agora conheço a tua lei. Por vezes Deus está corrigindo os seus filhos, porque se você está sem disciplina, você não é filho, você é bastardo. Tem coisas que nos acontecem para nos quebrantar, nos deixar conscientes do que nós devemos fazer. E a promessa de Deus é que o mal que vem para lhe destruir não chegará até a ti. Quantos estão felizes por isso, em nome de Jesus? Porque fizeste do Senhor meu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Charles Spurgeon chama o Salmo 91 de a canção do seguro divino. Quantos tem seguro de vida, seguro não sei o quê? Pois o Salmo 91 é um salmo de segurança, que enfatiza que não é uma promessa genérica, não é uma promessa simplesmente geral, mas condicional. Aquele que habita, ou seja, o que permanece em comunhão constante com Deus. Isso destaca que o salmista não promete a ausência de adversidades, mas proteção dentro delas. Derek Kidner ressalta que o Salmo 91 não é triunfalista, ele é realista. Ele reconhece os perigos reais e interpreta o esconderijo do Altíssimo como um lugar de intimidade e de confiança, porque aos seus anjos dará ordens a vosso respeito. Deus pode enviar sua proteção e cuidado ao seu povo por meio de anjos, ministradores, como diz Hebreus, aqueles que hão de herdar a salvação, ordenando-lhes que guardem e sustentem seu povo. Deus dá ordem aos seus anjos, diz a Bíblia. Os anjos de Deus têm a incumbência especial de acompanhar e defender, preservar o povo de Deus. Estes, quando necessário, diz Clark, desviarão teus passos do caminho do perigo. Às vezes você leva um empurrãozinho, nem sabe o que foi o anjo te reposicionando. Às vezes você dá uma freada no carro, acontece alguma coisa deu errado, e Deus sabe que Ele está te protegendo de alguma coisa. Se algo deu errado, Deus sabe que poderia dar muito mais errado. Às vezes uma porta se fecha, porque Deus quer te guardar do perigo. Às vezes você terminou aquele namoro, porque seria um casamento devastador. E tem coisa que você acha que foi perda, mas foi livramento. Quantos querem agradecer a Deus pelos livramentos aqui essa manhã? A palavra que Deus dá ordens é um encargo, uma ordem estrita, mais do que uma simples ordem, como quando você quer que um servo execute um trabalho com precisão e perfeição, você lhe impõe uma ordem, você não apenas lhe diz o que deve fazer, prescreve-lhe o seu trabalho, mas o encarrega de fazê-lo. Assim diz o Senhor aos anjos. Deus tem uma ordem, um encargo detalhado do que os anjos vão fazer para você nesse mês, nesse semestre. Existem ordens divinas sendo dadas a seres poderosos para trabalhar por aqueles que servem a Deus. Me ajuda aí! O anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme, o livra do mal. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz: não um único anjo da guarda, como alguns sonham, mas todos os anjos são aqui mencionados. Eles receberam a comissão do seu Senhor e do nosso, para zelar cuidadosamente por todos os nossos interesses. É aquela história de Eliseu e seu servo, que quando acorda,
está cheio de inimigo ao redor. E Eliseu fala assim: abre os olhos desse cego. E ele começou a ver que ao redor dos inimigos haviam carros, carruagens, seres espirituais, tissabás, exércitos de Deus ao redor. E ele disse: mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. E eu vim aqui essa manhã te dizendo: você parece que está na minoria, você parece que está perdendo, mas mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Nós não sabemos como os anjos nos protegem, como eles repelem demônios, se neutralizam conspirações, ou mesmo afastam forças físicas sutis. Não sabemos. Talvez um dia nós fiquemos maravilhados com os múltiplos serviços que os bandos invisíveis de anjos nos prestam, ou nos prestaram. Ele nos dá a incumbência dele e recebem sua comissão. De Deus devemos esperá-los, e pela sua ajuda só ele deve receber o louvor. Vou repetir: por essa ajuda só Deus deve receber o louvor, porque é expressamente dito: ele dará ordem aos seus anjos, para mostrar que não devemos adorar os anjos, dar louvor a eles, mas somente a Deus que deu ordem a eles. Essa promessa foi citada e distorcida por Satanás na sua tentação a Jesus no deserto, lá em Mateus capítulo 4. Ele tentou criar uma crise artificial, dizendo a Jesus: atira-te de um ponto alto no monte do templo, e citou o Salmo 91 como uma promessa de proteção, se Jesus fizesse isso. E a citação é um padrão como Satanás distorce a palavra de Deus. O diabo omitiu as palavras para te guardar de todos os teus caminhos. Ele pegou uma parte da Bíblia que lhe interessava e usou para tentar Jesus, como alguns crentes e alguns pregadores têm caído nisso. Deus nunca prometeu, nem jamais deu qualquer proteção aos anjos de maneiras para que eles nos protegessem de pecados ou de coisas proibidas que temos praticado. Deus não é conivente e cúmplice dos nossos erros. Tira Deus das suas treitas. Aparte-se do mal todo aquele que invoca o nome do Senhor. Não vá adulterar e peça a proteção de Deus, porque você não tem essa proteção. Aleluia. Tem gente que vai ali fazer uma treta: Senhor, me guarda. Que parte eu tenho contigo? Esse mundo está complicado, gente. Eu vi agora um trisal pedindo a bênção de Deus. Deus não tem a bênção para um tipo de expediente como esse. E se tem um maluco que abençoa, ele não é um pastor, é um doido. Era uma promessa a ser cumprida pela negligência do dever, estendendo a promessa de providência especial quanto aos perigos nos quais os homens se lançam voluntariamente. Como? Jesus disse para não tentar Deus dessa maneira. As promessas absolutas para cada crente não são absolutas em todas as circunstâncias. Elas têm contexto de quem anda perto da sombra do Onipotente. É assim que eu me sinto? É assim que você se sente? Pisarás o leão e a áspide. Jesus disse: pisarás sobre todo o poder do inimigo. A proteção de Deus fala de uma concessão geral de vitória, mesmo sobre oponentes fortes, quanto o jovem leão ou a cobra, a serpente. Os servos de Deus não são meramente sobreviventes, mas vencedores que pisoteiam inimigos mortais. Temos a promessa e a bênção de Deus sobre aquele que o ama, pois ele se apaixonou por mim, diz o texto. E aqui eu encerro. O salmo está terminando. Eu o livrarei. Olha só.
Veja que mudou agora. Esses últimos versículos são narrados em primeira pessoa. Deus profere bênçãos e promessas sobre o seu povo. Aquele que habita nos esconderijos, agora diz: porque você se apaixonou por mim, porque você se apegou com amor por mim, eu vou livrar você. Colocarei você no lugar alto, porque você conheceu o meu nome. Você me invocará e eu te responderei. Estarei com você na angústia, te livrarei, te honrarei, te fartarei de longa vida e te mostrarei a minha salvação. Ele colocou o seu amor sobre mim. Ele depositou sua fé sobre mim. Ei, eu aprendi que nada que você faça para Deus, com Deus, fica sem recompensa. É como disse Paulo aos Coríntios: sede abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Ou como disse o autor a Hebreus: Deus não é injusto, porque você cuidou dos seus, Deus vai cuidar de você. Há quem coloca o coração em alguém ou em algum empreendimento. O salmista colocou o seu amor em Deus. Ele fez essa escolha. E não se espera que o sentimento de amor chegue, mas simplesmente se escolhe pensar e agir em relação a Deus, de maneira que expressem e construam esse amor. O amor é uma escolha. Um amor é uma decisão. Quando está fora da sua decisão, já não é amor, é uma paixão. E quando essa paixão, ela é terrível, sem controle, ela sempre termina mal. Alô? Quantos já quebraram a sua cara por paixões irreprimíveis? Isso não é paixão, isso é hormônio. Isso tem pico e pico. Pico. Isso sempre termina em delegacia, em violência, em abuso. Nossa cultura atual pensa no amor como algo que acontece às pessoas, não como uma escolha. Jesus nos diz: ama o teu próximo. Ele não nos diz para ter um sentimento pelo próximo, ele nos diz para fazer uma escolha. Eu tenho que escolher amar. Obviamente que quando você escolhe amar alguém, fica difícil de se desprender dessa pessoa depois que o relacionamento está construído, porque você criou vínculos, você criou laços, você criou raízes, mas foi uma escolha sua se apaixonar. É uma escolha sua se apaixonar ou não, e você pode dizer não à paixão. E Paulo disse: fugir da prostituição, fugir da idolatria, resistir ao diabo. O diabo você enfrenta, a prostituição você corre. Quantos estão comigo? Eu estou falando a algumas pessoas que estão brincando com isso. E diz o texto: tomará alguém fogo no seu seio e não se queimará? Você deixa essa coisa crescer no seu coração, isso vira tragédia, isso vira divórcio, isso vira trauma psicológico. Deus protegerá o seu amado e o colocará em um lugar elevado, diz o texto, e fará isso porque ele conhece o meu nome, tendo um relacionamento real com Deus. Eu o colocarei num lugar alto porque ele conheceu o meu nome. Eu o colocarei fora do alcance de todos os seus inimigos. Eu o honrarei, o enobrecerei, porque ele conheceu o meu nome, porque ele me amou, honrou, serviu e me prestou a adoração que me é devida. Ele me reconheceu como Deus de infinita misericórdia e amor. O salmista cita Deus dizendo que as bênçãos são para aqueles que amam a Deus e o reconhecem no seu nome, e o invocam e buscam satisfação nele. Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus promete responder a oração daquele que o ama e daquele que o conhece. Deus falou bênçãos pessoais e maravilhosas sobre aquele que o ama e o conhece. A bênção da sua presença
é que eu estarei com ele na angústia. A bênção da sua proteção é que eu vou livrar você. A bênção da sua promoção é que eu vou honrar você. A bênção da sua prosperidade com longa vida, com longevidade. E eu vou satisfazer você. Você não vai morrer cedo. Você vai cumprir todos os seus dias. A bênção da preservação, eu vou mostrar-lhe a minha salvação. Eu estarei com ele na tribulação. E Deus fala, e Deus age como uma mãe compassiva com uma criança doente. Quando a criança está em perfeita saúde, ela pode ser deixada com os cuidadores. Mas quando está doente, a mãe mesmo vai cuidar dela, porque ela precisa de atenção. E Deus sabe quando você precisa de atenção, e você tem toda a atenção do seu Pai. Finalizando, a maior proteção contra o mal é a proximidade contínua com Deus. Não é uma promessa de ausência de feridas, mas de invulnerabilidade espiritual. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é fugir do mundo, é enfrentá-lo debaixo das asas de Deus. O Salmo 91 revela que não basta conhecer a Deus, é preciso habitar nele, morar em sua sombra, viver sob as suas asas e confiar na sua fidelidade como escudo.